Como vocês viram ontem na abertura, esse encontro internacional, participação, democracia e políticas públicas, desde seu começo, ele pretende ser um espaço de integração do mundo acadêmico, da sociedade civil e das políticas públicas relacionadas com participação, e a educação popular certamente é uma delas. Nós, na abertura, tivemos a palavra da secretária executiva da Secretaria-Geral, que falou do papel da Secretaria-Geral na construção da participação social nesse governo atual. E, ao longo do evento, além de várias temáticas relacionadas à participação, aos movimentos, aos protestos, nós vamos ter várias mesas e muitos papers, muitos artigos apresentados vão refletir sobre o momento em que a gente está vivendo, que é um momento em que, depois de um decréscimo, de um desmonte muito grande da tradição associativista e da tradição de participação social no nosso país, que é um país que sempre vem se destacando nesse sentido, a gente está fazendo um esforço grande de reconstrução. Então, vocês vão ver várias mesas e artigos que vão tratar deste momento de reconstrução, e essa mesa é uma das mesas que traz essa questão, que traz essa temática. E ela traz essa temática procurando mostrar como, neste governo, de certa forma ruim que ela seja logo no começo, porque ainda não fizemos a discussão da participação social em outras mesas, em outros trabalhos, mas é uma mesa que vai mostrar como a proposta de reconstrução da participação social passa por uma mudança, por uma inflexão, no sentido de dois destaques, no sentido de capilarização e de qualificação da participação social. Para isso, a educação popular tem um novo papel, um papel imbricado nas políticas de participação. A nossa mesa se chama exatamente o papel da educação popular na participação social, como isso está sendo visto nesse governo atual. Para isso, a gente tem aqui a diretoria de Educação Popular, da qual eu faço parte, mas que a gente tem a presença do nosso diretor, Pedro Pontual, da Iara, e de uma pessoa da sociedade civil que tem discutido com a gente essa reconstrução da participação com a educação popular, que é a Mundinha. Então, esse é o nosso foco. Quem são essas pessoas, né? O Pedro é o nosso coordenador, é o nosso diretor, melhor dizendo, de Educação Popular da Secretaria Nacional de Participação Social, da Secretaria-Geral da Presidência. Ele é doutor em Educação pela PUC de São Paulo, e ele foi secretário de Participação em Cidadania em 2 municípios muito relevantes do estado de São Paulo, Santo André e Embu das Artes. Também tem uma trajetória continuada na educação popular, sendo presidente honorário do CEAL, que a Mundinha está colocando a bandeira aqui agora, que ela vai explicar melhor, porque ela vai representar o CEAL, como Centro de Educação Popular da América Latina. A Iara, ela é coordenadora geral da Diretoria de Educação Popular, e ela e o Pedro juntos vão apresentar, então, essa reconstrução dessa política e a imbricação das duas. Ela é educadora popular, ela é mestre em Educação Popular pela Universidade del Cauca, na Colômbia, trabalhando a produção de conhecimentos, transformação de sujeitos e subjetividades, sistematizando o seu trabalho de educadora na Enfoque, na Escola Nacional de Formação da CONTAG, e ela também é integrante do CEAL, no grupo de metodologia participativa. A Mundinha, aqui do meu lado, ela representa um coletivo, um conjunto de redes de educadores populares em todo o país, que a gente consultou nesse ano passado para ouvir deles o que eles esperam da educação popular no governo federal.
e ela também é educadora da CONTAG, com larga trajetória de educadora na CONTAG, na Escola Nacional de Formação da CONTAG, e ela é representante do CEAL América Latina. Tá? Então, são essas pessoas que vão participar da exposição da mesa, e a gente vai ter aqui a Carla Almeida, doutora também em Ciências Sociais e professora da Universidade Estadual de Maringá, pesquisadora do NUPOL, do INCT Participa, onde desenvolve, junto com a gente, com outras pessoas que estão aqui presentes, eu inclusive, Carla Martelli e alunos da Unesp, uma pesquisa sobre essa política de educação popular na presidência da República, no governo atual. Ela vai ser a debatedora da nossa mesa. Então, imediatamente passo para a Yara. A pessoa não está muito acostumada a ficar sentada assim nessas mesas, mas vamos lá. Bom, pessoal, primeiro eu queria, antes de começar, que vocês pudessem olhar para o companheiro e a companheira que está do seu lado, dá uma olhadinha, olha nos olhos, olha bem nos olhos dessa pessoa, dá um bom dia, dá um sorriso, dá um bom dia, né? Vamos começar, né, esse momento, dando um bom dia, né? Às vezes a gente se cruza no café, mas a gente dá aquele olhar, e agora a gente tem esse momento também de fazer esse olhar e se interagir, né, interagir com o outro e trazer para esse momento aqui o nosso corpo, o nosso coração. Se tivéssemos todos uma mesa mais circular, a gente ia mover esse corpo também, porque o corpo fala, a gente traz o corpo também para contar o conto, para dialogar, né, para prosa, porque nós somos corpo, mente, somos tudo isso, né? Bom, um dia o pessoal já me apresentaram, sempre me apresento como Yara Lins, eu sou educadora popular, que estou atualmente, junto com o companheiro aqui, Pedro Pontual, lá na Secretaria Nacional da Presidência da República, né, lá na DEP, que é uma Diretoria de Educação Popular, onde a gente está aí enfrentando grandes desafios, né, Pedro? Mas estamos firme e forte nesse espaço também. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui, tá? Ainda não acertei, mas vai dar certo. Vamos lá. A pessoa não tem muito costume, ainda sou das tarjetas, tá? Mas mesmo assim, vamos ver aqui embaixo. Em tese era aí, mas pode passar lá, sem problema. Ah, agora. Gente, que coisa maravilhosa, estava desligado. Mas vamos lá. Vamos começar por aí. Pessoal, embora a gente vá falar sobre educação popular na participação social, eu dividi essa apresentação aqui com o Pedro, porque falar de educação popular não quer dizer que ela começa aqui no Brasil, gestada com Freire, na década de 50, na década de 60, com a alfabetização de educação de adultos. Não. Falar de educação popular no nosso continente latino-americano vem muito antes disso. Então, eu vou trazer apenas esse recorrido muito rápido, histórico, não dá para aprofundar, a gente precisaria de um módulo para fazer isso, mas, no caso aqui, a gente vai só trazer e reafirmar a educação popular, esse pensar a educação popular, tem um recorrido histórico que nasce no nosso continente latino-americano. Tá? Desde o século XVIII, onde a gente vai encontrar o Simão Rodrigues, aí em 1771 e 1854, que foi um venezuelano, mestre de Simão Bolívar, conhecido como libertador, né, que fez aí toda essa libertação dentro do nosso continente latino-americano, que apregoava ou inventamos ou morremos, ou seja, vamos olhar para quem somos no nosso continente. Não sei se alguém já leu esse livro, se não leu, já é uma sugestão para que possam ter como uma bibliografia, que é muito interessante ler esse livro, Inventamos ou Morremos. Na sequência, a gente tem aí, trazendo ainda no campo latino-americano, o Domingos Sarmiento, que é no período de 1811 a 1888, que foi um educador argentino que protagonizou o propósito de construir uma educação capaz de contribuir para uma cultura unificada. Então, é importante também conhecer... Opa, cheguei. E aí a gente já vai passar direto por José Martí, que é em 1835 e 95, que foi um cubano
que propôs uma pedagogia latino-americana capaz de valorizar as virtudes éticas e cívicas. Ou seja, a gente começa a olhar, tentar sair dessa influência eurocêntrica, né, dessa influência colonizadora. A gente começa a ter no nosso continente latino-americano esse olhar, esses pensadores, esses grandes mestres que começam a fazer essa discussão. E aí a Mariátegui, que em 1894 e 30, que foi um peruano que preocupou-se com uma formação ideológica para a construção do socialismo. E, nessa sequência, não poderia deixar de trazer para vocês e relembrar o Frantz Fanon, né, que eu acho, não imagino que uma leitura também obrigatória aí dos Condenados à Terra, né, estudar Fanon é fundamental para que a gente possa entender, né, o que esse artilhano de Martinica, que atuou como médico, ativista e comprometido com esses condenados da terra. Então, eu acho que é uma, já que a gente está num espaço acadêmico, não deixar de trazer esses grandes pensadores, esses grandes influenciadores, eu posso dizer assim, do que a gente pensa hoje, do que representa e das suas influências no campo, nesse recorrido histórico da educação popular. Tá ligado. Tá, muito bem, Maria, obrigada. Bom, e aí a gente vai falar agora, fazendo esse recorrido aí latino-americano, trazer como que é essa educação popular, já aqui nos anos 50 e seguintes, já no século XX, né, com Paulo Freire. Né? E aí, onde essa educação popular, a gente diz que ela vai ser gestada aqui no Brasil. Né? No Brasil e no mundo, que vai fazer o que é que essa pedagogia que surge com Paulo Freire, dentro dessa pedagogia crítica, né? Ele vai denunciar a opressão, mas também vai denunciar, não só eu denuncio, mas eu, ao mesmo tempo, Freire nos leva a pensar as possibilidades de superar essas opressões. Né? Ele trabalhou com categorias como essas situações limites, dialetizando-os ao vislumbrar a possibilidade dessa construção desse inédito viável na educação e em outras esferas sociais. E aí a gente tem Pedagogia do Oprimido, que também é um livro que eu acho que conhecer Freire precisa passar por Pedagogia do Oprimido, porque é um livro que vem falar sobre quem são esses oprimidos. Né? Mas que pedagogia é essa que, ao mesmo tempo, eu falo de opressão, mas eu indico maneiras de forma de nos libertarmos dessa opressão. Está sempre nos questionando qual que é o nosso limite, enquanto que momento eu me torno um opressor, enquanto educadora. Né? Em que momento é uma linha muito tênue, mas é um estudo que a gente precisa, né, conhecer também e refletir o tempo inteiro. Bom, e aí a gente vai ter na Colômbia, né, um grande pensador, que é Orlando Fales Borda, em 1925 a 2008, né, o Camilo Torres Restrepo, que são colombianos, que assumiram a mesma estatura de Freire como intelectuais e práticos da educação popular. Né? O Fales é um sociólogo, né, que com a IAP, que é Investigação e Ação Participativa, como a pedagogia da praxe. E Camilo Torres, que foi um religioso, que foi um lutador social incansável. Então, importante também conhecer, importante também pesquisar sobre essas grandes figuras colombianas. E qual que é o legado que a gente tem aí nesse processo? Né? São produções que contribuíram para reafirmar sua intencionalidade ética e política, expressas como libertação de homens e mulheres, né, do continente, de construção de governos democráticos, de reeducação ou erradicação das desigualdades sociais, da busca de formas socialistas de viver, de construção de outros mundos possíveis e de se viver como apregoa o Fórum Social Mundial, que eu vou trazer, desde a sua criação, que é construir outros mundos possíveis, que foi um dos temas do Fórum Social Mundial lá que a gente viveu em 2001. Então, esse é um legado, né, que a gente não pode perder de vista aqui. E aí eu vou pegar essa citação da Paludo, de Conceição Paludo, que ela vai nos alertar para o seguinte ponto, que, embora a maioria da literatura se fixe nos anos 60 e 70,
A partir dos 80, na realização dos estudos e debates sobre a concepção de educação popular, é possível localizar a emergência desta concepção desde antes da proclamação da República. A gente olhou para a América Latina como um todo, pegou ali com Freire já na década de 50, mas a Paludo nos leva a dizer, olha, essa concepção ela já emerge ali no processo de proclamação da República, no bojo muito forte dos momentos das lutas pela libertação dos escravos, nas práticas do movimento socialista, composto em sua maioria por brasileiros, que foram os que homenagearam o nascente movimento operário daquele período, enfim. Então, ressalta, na verdade, né, a Paludo, quando a gente vai aprofundar isso, que o papel dos socialistas, dos anarquistas e comunistas na geração de iniciativas educativas para as classes subalternas, as iniciativas de educação escolar e não escolar, os processos mais formais ou menos formais de educação, parte deles confluindo para a luta pela escola pública, né? Luta que ainda hoje vem se nutrindo do ideal de democratização, ainda herdado da própria Revolução Francesa, né? Como também de experiências educativas levadas ao efeito pelo campo revolucionário, socialistas, anarquistas e comunistas, desde o início do século XX. Então, a gente percebe que pensar e olhar para esse recorrido da educação popular tem um caminho que vai se construindo, né? E esse caminho vai se fazendo no caminhar, né? Com pensadores, com grandes pessoas. E aí eu quero finalizar, para passar para o Pedro, essa frase do Brandão. O Brandão diz que, em que pesa os diferentes sentidos atribuídos à expressão educação popular na atualidade, é inegável que ela, no Brasil e na América Latina, existiu, existe e se firmou como uma das concepções de educação das classes populares. Então, e o Brandão, ele passo para o Pedro com um textinho. O Brandão ele vai fazer é poético, na verdade. Eu digo que é um poema do Brandão, onde o Brandão ele vai dizer mais ou menos o seguinte, e eu já passo para o Pedro para entrar já agora na questão mais desse histórico dentro da participação social, trazendo aí a questão das políticas públicas. O Brandão ele vai dizer assim: vejo diante de mim um catavento e imagino que ele seja a melhor metáfora do que devemos buscar ser, pensar e praticar. Mas do que vale um catavento imóvel, a não ser como um adorno de parede ou uma espera na mão de uma criança? E eis que, quando a criança move o corpo, corre com ele, chama o vento, então o ser do catavento se revela. Ele se move, ele gira, roda e faz cada pá ser todas as outras. Somos um catavento de palavras, de propósitos, de projetos e processos. Cada aba do que somos, do que todas essas pessoas que estão aqui, eu acabei de citar aqui, de que nós que estamos aqui, cada um que acredita na educação popular, em sua individual vocação, possui sua força e o seu valor. No entanto, a energia de cada uma delas somente se revela na sincronia entre nós, do entre nós, que é o coletivo. A ação de todas realiza ao mover-se e se integrar. Então, é com esse sentimento que eu passo para o Pedro, para que a gente possa conhecer um pouco e aprofundar, que vocês, como diz Freire, que vocês sintam essa curiosidade epistemológica e que, se vocês possam aprofundar, aqueles que gostariam mais sobre a educação popular, que eu já passo aqui para o Pedro. Obrigado. Obrigada, Yara. Pedro. Obrigado, Yara. Bom dia a todos, todas, todes. Né? Então, agora a gente, seguindo nessa linha, né, fizemos essa recuperação histórica da educação popular, agora vamos tentar fazer justamente a recuperação do imbricamento, né, da educação popular com a participação social
na gestão das políticas públicas. Assim, historicamente, é bom sempre lembrar, né, que nós tivemos, antes do governo federal, experiências precursoras de grande significado no plano de governos locais. Então, desde a década de 70, o próprio MDB, naquele momento, o seu setor histórico mais comprometido com a democracia, desenvolveu experiências em cidades como Lages, Santa Catarina, Vila Velha, no Espírito Santo, e outras, né, incorporando a questão da participação social nas políticas públicas. Depois nós tivemos toda a questão, né, nos anos 70, 80, da emergência dos movimentos sociais, né, o próprio Éder Sader, no seu clássico Quando Novos Personagens Entram em Cena, né, analisa que uma das vertentes dos movimentos sociais que surgiram naquele período, uma das vertentes que constituem os movimentos sociais é justamente a educação popular, né? Nós tínhamos a experiência das comunidades eclesiais de base, a experiência de conselhos populares em várias partes do Brasil, com destaque para os conselhos populares da Zona Leste em São Paulo. Mas, sem dúvida, essa caminhada tem um marco muito importante, que foi a Constituição de 88, onde, em diversos dos seus artigos, a começar do artigo 1º, como lembrou ontem a Débora, né, na abertura do encontro, consagra, né, a participação popular nas políticas públicas, né? E isso foi a base, digamos, constitucional, né, que depois deu origem aos sistemas, né, de políticas públicas, como é o caso do SUS, como é o caso do SUAS, dos sistemas de meio ambiente, de cultura. Foi isso que possibilitou, né, o surgimento de instâncias já com história, né, na nossa gestão democrática, que é o caso dos conselhos e das conferências. Podemos passar para o próximo? Bem, agora, a gente analisando aqui a questão da educação popular, da participação social no âmbito do governo federal, a gente pode dizer que foi a partir de 2003, né, que essa experiência de incorporar a educação popular nas políticas de participação social no âmbito do governo federal foi em 2003, no governo Lula I e, na sequência, no governo Lula II, que isso se expressa no governo federal. A gente tinha, por exemplo, né, as assessorias no âmbito da presidência, né, foi o momento em que o Frei Beto veio para o governo, né, criou uma experiência de educação popular associada ao programa do Fome Zero, né, no Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar, né, chamada o Talher, né, que depois teve uma mutação, porque com a mudança do programa Brasil Sem Fome para a Bolsa Família, né, essa dimensão mais educativa de participação teve uma inflexão, né? Mas, de qualquer forma, ficou no âmbito do governo federal uma rede de educadores populares, conhecida como RECID, Rede de Educação Cidadã, que veio nos governos Lula I e II, né, desenvolvendo o processo de discussão das políticas públicas do governo federal em diversas partes do Brasil, né? A Secretaria-Geral, né, teve uma secretaria inicialmente chamada de Articulação Social, e foi nesses governos Lula I e II que a gente teve as primeiras experiências de discussão participativa do PPA, né? Nesse âmbito, né? Seguindo. Bem, depois dos governos Dilma, né, 1 e 2, a Secretaria-Geral, né, ela se estrutura mais organizadamente através da Secretaria Nacional de Articulação Social,
né, que tem tanto um departamento de participação social, tem um departamento de diálogos e tem um departamento de educação popular e mobilização cidadã, né? Foi nesse momento do governo Dilma I, né, que se retomou a discussão do PPA, também participativamente, e que se criou o Fórum Interconselhos, que é aquela instância que reúne os diversos conselhos nacionais e entidades e movimentos e organizações, né? Naquele momento se reuniram para discutir o PPA e fazer o acompanhamento do orçamento público no âmbito federal, né? Foi também em 2014, né, que, a partir de um amplo processo de debate, né, se construiu, né, o famoso e polêmico decreto que cria a Política Nacional de Participação Social e propõe um Sistema Nacional de Participação Social, né, o decreto 8.243, que foi derrubado no Congresso Nacional. Foi o momento que a direita, a extrema-direita, começaram a mostrar as suas garras, né, e derrubam o decreto do presidente Dilma no âmbito do Congresso Nacional. É nesse momento que também, junto com a Política Nacional de Participação Social e da proposta do sistema, a gente faz um processo amplo de discussão e edita um documento, né, chamado o Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas, né, que era, digamos assim, um documento orientador, né, no âmbito do governo federal sobre a importância da incorporação da educação popular na formulação e na implementação das políticas públicas. Então, isso também foi lançado em 2014. Seguindo. Nesse momento, né, no governo, depois nós tivemos o golpe, né, o desmonte, né, de grande parte das instâncias de participação social e das práticas de educação popular no âmbito do governo federal. Então, com o governo Lula III, a gente vem fazendo esse esforço, que foi ontem mencionado várias vezes, de reconstrução, né, das políticas de participação e da educação popular nas políticas públicas. Isso se expressou na criação, né, da secretaria, na recriação, melhor dizendo, né, da Secretaria-Geral da Presidência da República, né, e dentro da Secretaria Nacional de Participação Social, a criação de uma diretoria de educação popular, né. Outro marco importante dessa retomada e reconstrução foi a criação do que ontem a Kelly lembrou, né, de um sistema nacional de assessorias de participação social e diversidade, ou seja, em todos os ministérios nós temos uma pessoa e uma pequena equipe responsáveis por impulsionar para as práticas de participação social e também de educação popular no âmbito dos ministérios. E foi nesse contexto, né, agora em 2022, né, que surgiu também uma demanda de que a gente fizesse uma revisão, né, revisitasse o documento do Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas. Porque o Brasil mudou muito, né, de 2014, quando ele foi promulgado, para 2022. Mudou a sociedade brasileira, a sua conformação. Nós tivemos a emergência, né, dessa direita e dessa extrema direita, com uma série de práticas anti-educação popular, né, nesse período. Então, era necessário, e a educação popular também, né, mudou nesses 10 anos, incorporou novos temas, incorporou novos sujeitos, e por isso a necessidade da gente revisitar e atualizar o marco de referência.
Para vocês terem uma ideia, né, no decreto de criação da Diretoria de Educação Popular, quais foram as atribuições que foram propostas para a nossa diretoria? A primeira foi justamente desenvolver processos de educação popular, né, focados no acesso às políticas públicas, especialmente das populações mais vulneráveis. A segunda atribuição era justamente apoiar a formação de lideranças e educadores populares. Articular os movimentos sociais no âmbito da educação popular, né, visando, junto aos programas e às políticas sociais do governo federal. Integrar social, política e culturalmente os processos formativos que se desenvolviam no âmbito dos territórios. E, por último, desenvolver estudos e pesquisas, né, utilizando indicadores e metodologias participativas, né, além de cumprir outras atribuições, né. Bom, quais são, nesses 2 anos, né, e meio já, né, de funcionamento da Diretoria de Educação Popular, quais são algumas das nossas ações, por onde a gente, né, digamos, investiu os nossos esforços? Primeiro, na criação, né, nós fizemos um diálogo com diversos ministérios, fomos a cada um deles, identificando quais as políticas dentro desses ministérios que tinham intenção de chegar, de fato, aos territórios e que tinham intenção de chegar com práticas educativas. E, a partir dessa identificação, nós constituímos, né, o que a gente chama de Fórum de Práticas Educativas nas Políticas Públicas nos Territórios, que reúne cerca de 16 ministérios, né, e seus gestores, dirigentes, que têm programas, né, de participação social com educação popular nos territórios. Esse fórum vem funcionando com regularidade, tanto como um espaço de troca de experiências, mas também de troca de colaboração mútua, né, e de formação também, né. Nós temos desenvolvido vários encontros formativos. Uma segunda ação que decorre dessa relação com os ministérios é que a gente passou a compor conjuntamente, né, com alguns programas, né, bastante estruturados, né, de políticas de participação social nos territórios. É o caso dos agentes populares de saúde, do Agipop-SUS, né, é o caso dos programas de formação dos comitês de cultura no âmbito do Ministério da Cultura, e é o caso do programa Paul Singer, né, de formação em economia solidária, né. Então, a Diretoria de Educação Popular compõe, né, é parte de uma coordenação político-pedagógica de diversos programas que têm essa intencionalidade de chegar ao território com práticas educativas, né. Nesse sentido, a gente também faz parte a gente coordena, né, o que se chama o compromisso número 8 da ação do governo aberto, né, do compromisso número 8 que o Brasil assumiu, né, nessa experiência de governo aberto, justamente é o compromisso relativo à participação social com educação popular nos territórios. Na sequência, né, a gente também fez parte do esforço, né, que foi construir, né, aquilo que foi falado ontem também na abertura, né, junto ao MEC, ao CNPq, uma linha na área da extensão universitária, né, a possibilidade do surgimento de programas de ações de extensão universitária focadas na questão da participação social com educação popular, né. E nós, da diretoria, tivemos um papel significativo na construção, né, desse programa e do documento que embasa
esse programa, né? Nós fizemos também, nas 5 regiões do Brasil, né, seminários regionais com educadores e educadoras populares, tanto no sentido de criar um espaço melhor de articulação entre esses educadores e educadoras, como também de discutir a contribuição que essas redes de educação popular podem dar para a implementação dos programas e das políticas do governo federal nos territórios, né? Nesse sentido, a gente tem dado uma contribuição importante na construção daquele programa que é mais estruturante do trabalho da Secretaria de Participação Social, que é justamente o programa da participação social com educação popular nos territórios, né? Então, nós, em diversos territórios, né, nós criamos nos 26 estados e Distrito Federal, né, os fóruns de participação social, que são fóruns que reúnem os movimentos sociais, movimentos populares representados no Conselho de Participação Social e outros indicados por eles, né, que buscam em cada estado articular, né, os processos de participação, seja dos conselhos, das conferências, a relação, né, com os usuários das políticas públicas do governo federal, né, no sentido de implementar programas formativos e educativos, particularmente, né, buscando também contribuir para a articulação desse figura que é nova, né, no âmbito da implementação das políticas públicas nos territórios, que são os agentes de políticas públicas. A gente tem agentes territoriais de diversos ministérios, né, do Ministério da Saúde, do Agipop-SUS, né, dos agentes de economia social e solidária, dos agentes da cultura, da igualdade racial, do Ministério do Meio Ambiente, né? E a nossa intencionalidade com esse programa de participação social com educação popular, uma das intencionalidades é promover um espaço de articulação desses agentes nos territórios, para que a sua ação possa ser mais coordenada e voltada para uma leitura das necessidades, né, e uma escuta, né, do que se passa nos territórios, né? Nós também, né, na linha de um aperfeiçoamento, né, dos mecanismos e instâncias de participação social, principalmente dos conselhos e das conferências, estamos criando um programa nacional, né, de formação para os conselhos e as demais instâncias de participação, né? Nós pretendemos fazer isso em parceria, obviamente, né, com algumas organizações, no sentido de contribuir para uma melhor formação dos atores que se representam nesses espaços. E, por último, né, essa própria ação que tem sido de revisitar, né, o marco de referência da educação popular e de atualizá-lo, né? Então, nós fizemos um debate aí com mais de 300 educadores e educadoras desse documento, com algumas redes, né? E agora estamos prestes a dar uma devolutiva no sentido de apresentar uma versão, portanto, revisada e atualizada do marco de referência. Bem, nesse cenário, quais são alguns, e com isso eu vou encerrando, né, quais são alguns desafios, eu acho que isso poderá fazer parte do diálogo, né, nosso aqui na sequência, quais são alguns desafios que a gente identifica hoje para o trabalho da educação popular? O primeiro deles, a gente colocou na forma dessa questão, né, como lidar com a diversidade, né, e ampliar a inclusão, né? Ou seja, a educação popular ela sempre teve preocupação com a questão da diversidade e da inclusão. Mas hoje, né, a gente observa que há uma demanda de dar visibilidade, né,
para determinados setores, segmentos, né, que é muito mais forte do que foi lá atrás, né? E daí a necessidade da gente pensar uma educação popular, né, voltada para cada segmento, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, LGBTQIA+, né, e diversos segmentos que vão reivindicando a sua visibilização e que requerem uma metodologias específicas e mais adequadas de educação popular para trabalhar com esses segmentos. Um segundo desafio se refere ao contexto que a gente passou a viver desde 2013 e vive bastante agudamente nesse momento, que a gente chama, né, de polarização na sociedade brasileira, né, polarização política, né? Esse contexto de polarização política coloca desafios para uma educação popular que se pretende ser dialógica, mediadora de conflitos, né? Quer dizer, como, né, num contexto de polarização e onde os setores nessa polarização identificados com a direita, com a extrema-direita, utilizam de mecanismos de desinformação, de distorção da realidade, né? Como a educação popular se posiciona nesse contexto, né? Tentando promover espaços de diálogo, espaços de mediação, espaços com pluralidade. Esse é um grande desafio. O terceiro desafio seria relativo a esse espaço que cada vez mais ganha importância, né, na mobilização social, né, na participação social, que são as mídias digitais, né? Esse é um espaço de disputa hoje, né? E como a gente, com a educação popular, né, de maneira dialógica, pode travar a disputa política nesses espaços, né? E acrescido agora desse desafio, né, de como que a gente também se apropria desses recursos da chamada inteligência artificial, né, e dá a eles um sentido educativo, né? Como fazer educação popular dialógica nesse espaço das mídias digitais e utilizando os recursos da inteligência artificial. Um quarto desafio tem que ver justamente com essa questão de como a educação popular pode fortalecer a participação democrática, né? A gente sabe que tem muitos desafios, né, para se constituir efetivamente uma gestão democrática. A gente sabe que os territórios onde se disputa hoje, né, essa questão da gestão democrática, muitas vezes estão tomados, né, por propostas de tipo fundamentalista, né, seja políticas, sejam religiosas, né, estão tomados, no caso, né, das periferias das grandes cidades também, pelo crime organizado, né? Então, como que a gente, no âmbito desses territórios, né, disputa, né, uma política no sentido de que a gente possa democratizar efetivamente, transformar os territórios em espaços públicos, né, em espaços educativos. Acho que esse é um grande desafio. E, por último, né, o quinto desafio, né, como que a educação popular pode contribuir na construção do que a gente pode chamar de utopias emancipatórias, né? A gente sabe que Paulo Freire fala muito disso, né, no livro Pedagogia da Esperança, né, a importância da gente, mesmo vivendo o que ele chama das situações limites, não perder de perspectiva, né, o horizonte que deve orientar o nosso trabalho. E esse horizonte tem a ver com as chamadas utopias, né, emancipatórias. Algumas delas em debate hoje, né, nos movimentos. Por exemplo, a utopia do bem viver, né, que vem aí das
populações indígenas, da região andina, né? A utopia desse espaço que foi criado pelo nosso saudoso Papa Francisco, né? A utopia da economia de Francisco e Clara, como tem sido chamado, que é uma proposta de como você reorganizar os espaços econômicos, os espaços produtivos, numa perspectiva que não seja a perspectiva do mercado capitalista, né? A utopia do ecossocialismo, né? Enfim, existem várias utopias se gestando, né? E como que a educação popular pode contribuir para que, no âmbito das lutas, né, mais imediatas, também se discutam essas utopias emancipatórias. Enfim, esses são alguns dos desafios, né? Alguns deles nós tivemos oportunidade de debater com a Carla logo no início da gestão, né? E que a gente está trazendo aqui para o debate entre nós. Tá? Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, recapitulando, a minha voz aqui é uma voz um pouco mais coletiva, né, dos movimentos que contribuíram com com a construção dessa política, né? Eu participo de um movimento, aliás, de vários movimentos, mas aqui eu estou, né, meio que nesse lugar de fala do CEAL, que é o Conselho Latino-Americano de Educação Popular na América Latina e Caribe, né? Esse coletivo chamado CEAL, ou essa rede chamada CEAL, envolve muitas organizações em 21 países da América Latina, né? E a principal referência de discussão desse movimento é exatamente a educação popular, né? É construir processos, é sistematizar processos de educação popular que, ora, contribua para incidir na política pública, né? Ora, ajude nos processos de recriação da educação popular nos vários territórios. Então, eu falo um pouco desse lugar, né? Antes de estruturar um pouco os elementos que eu vou estar trazendo, só dizer que a nossa participação nessa construção ela se deu de forma bastante interessante, porque, ao mesmo tempo que se construía essa mediação da expectativa dos movimentos com relação à reconstrução dessa política, né, a gente também se esbarrava num conjunto de limites e de desafios, né? Desafios já colocados e limites têm muito a ver também com a própria condição financeira, né, de realizar um amplo processo no Brasil. Foi possível fazer à medida que os movimentos também se doaram para essa construção, nessa parceria bastante estreita com o governo, né? E, ao mesmo tempo, se deu no processo de bastante críticas, né? Bastantes mediações, negociações, né? Que a Maria se dedicou bastante a isso, né? Para se chegar ao que a gente chamou de construção do programa de participação social com a educação popular nos territórios, que está em curso, né, organização dos fóruns e tudo mais, quanto com relação à atualização do fórum, ou do marco de referência da participação social ou da educação popular nas políticas públicas. Então, isso é resultado de uma relação, de uma mediação, de um debate entre o governo e essas redes de educação popular, né? A gente tem muita coisa ainda para ser resolvida, né? E certamente vai continuar sendo, né? Porque esse processo de mediação, né, do governo com a sociedade civil, ela é uma rotina, uma constância, né? Muito a partir das condições que se estabelecem no campo da participação social. Bom, então eu queria trazer algumas reflexões, Maria, aí tu vai me organizando com relação ao tempo. Eu fiz um roteirinho e fiquei com vontade de jogar ele fora, depois que eu ouvi a Yara e o Pedro, porque me trouxeram outros elementos, que não necessariamente do que eu pensei, porque vocês já trouxeram algumas questões do que eu pensei, né? Mas o que é que eu imagino aqui, que eu acho que vale a pena a gente ainda recolocar? Primeiro, é que a gente vive aqui no Brasil, né, a democracia neoliberal, né? Portanto, aí já tem um fator limitador, né, da participação social.
Então, é importante a gente trazer isso para esse momento de reflexão, para a gente não cair numa falsa, né, ilusão de que, com base nas normativas dessa democracia liberal, né, a gente consegue construir uma participação ampla, direta, né, porque a gente não consegue, por conta da própria limitação da nossa democracia, né? E essa limitação da nossa democracia, ela traz algumas consequências para essa participação. Uma primeira consequência é que o fato da base fundante dessa democracia liberal é a... Como é que chama? O voto, né? É delegar o poder às nossas representações, né? Isso limita muito a presença no mundo da política de vários grupos, de vários coletivos que ficam, na verdade, subrepresentados nesse espaço da política, né? E outra base que mesmo que essa democracia liberal, na Constituição de 88, traz alguns preceitos, né? Como o Pedro já muito bem lembrou, que alguém discutiu aqui ontem, né? Da democracia participativa, esses preceitos, eles também constroem normativas, né, que limitam essa participação ampla. E quando a gente discute que, quando o governo, né, pauta esse debate sobre a participação social com a educação popular nos territórios, ao vincular essa participação à educação popular, está anunciando que se pretende, né, ampliar essa capacidade de participação dos sujeitos, né, ou dos grupos subrepresentados nos espaços políticos, especialmente os espaços de mediação, né, da construção da política pública. Então, esse elemento, ele tem se apresentado como elemento-chave nos debates que a gente tem feito, né? Que essas redes e que os movimentos têm feito com o governo em relação aos limites, né? Da participação social, ainda que, né, a gente esteja num governo que é um governo do diálogo, né? É um governo democrático e é um governo comprometido com essas pautas da inclusão, né? É bem importante reconhecer isso, né? E, junto com esse reconhecimento, compreender o seguinte: o Pedro fez referência ao contexto político que a gente está vivendo, né? Que é um contexto de retrocesso, né? Que é um contexto do ódio, que é um contexto de ataques, que é o contexto de tudo isso que a gente enfrenta, na verdade, no nosso cotidiano, né? Então, como pensar um processo de participação social com a educação popular nos territórios que traga esse contexto para um campo de reflexão que seja sustentador, né? Problematizador, né? De um modelo de sociedade ou de modos, né, de construção de relações na sociedade que consiga, de fato, desconstruir, né, isso que a gente está vivendo hoje, né, esses ataques todos que a gente está vivendo hoje, desconstruir de forma coletiva, né, e de forma que os sujeitos subrepresentados se sintam construindo a política, construindo esses espaços, né? Isso passa necessariamente por pensar no processo que ajude as pessoas a se reencantar pela política, pelo mundo da política, né? O João César, meu nome dele, João César Rocha, aquele que discute a retórica do ódio,
ele fala essa questão de que é importante que todos os processos políticos que um governo democrático constrói, que seja articulado, fortalecido esse campo da formação, que ele chama de politização da política, né? Esse campo da politização da política. E o Paulo Freire vai falar do reencantar. Nós precisamos reencantar o mundo da política, nos reencantar nesse lugar, né? Tomar gosto por a política, né? Isso só consegue se fazer se, junto com esse campo da reflexão sobre participação social com a educação popular nos territórios, consiga se construir um processo de formação consequente para fazer esse tipo de reflexão. Porque fica insuficiente, e aí, companheiros e companheiras que estão no governo, na secretaria, né? É muito insuficiente pensar uma densidade dessa, né, de participação com a educação popular, envolvendo redes, envolvendo, né, todos os coletivos subrepresentados nesse mundo da política, sem espaços amplos, continuados de reflexão política. Isso quer dizer que a participação social com a educação popular nos territórios necessariamente tem que se estruturar ou estruturar um programa de formação continuado que reflita sobre os limites da democracia liberal, o que significa, de fato, a participação social com a educação popular nos territórios, o que é, de fato, a educação popular, porque tem vários conceitos de educação popular, vários, né? Se a gente fosse abrir aqui o microfone para todo mundo falar o que você entende por educação popular, todo mundo ia trazer, né, um conceito a partir do seu lugar de fala, a partir do seu lugar de leitura, ou a partir da utopia que você, né, joga para os espaços coletivos para a construção, né? Então, isso implica em pensar, de fato, processos que a gente consiga dar conta desse grau de reflexão. Eu queria trazer o seguinte, para mim, sempre que eu vou discutir educação popular, eu parto desse conceito que é o que faz mais sentido, né, para o que a gente vem construindo e tal, né? Eu sempre trago o seguinte, a educação popular é uma concepção filosófica e educacional, ou seja, portanto, epistemológica, né? Mas ela também é uma prática. O que é uma prática? Ela é a vivência e ela é a experiência, né? Que se constrói na luta pela transformação de uma sociedade que cria homogeneidades, ou seja, a sociedade capitalista, né, para uma sociedade que promove heterogeneidades. Então, como dar conta, né, de construir uma sociedade que promova heterogeneidades, né? Só se constrói com amplos processos de participação, né, para ajudar as pessoas na relação dialógica, na sua diversidade, se construir sujeito histórico, né, o sujeito de transformação, né, para usar uma linguagem freiriana. Então, terminando, que a Maria já me chamou a atenção aqui, né, eu queria trazer o que significa, então, a educação popular nessa perspectiva, né? Primeiro, é que não se discute a educação popular sem estar vinculado a um projeto de sociedade. Esse é o primeiro ponto. Isso vale para qualquer fragmento de conceito, né, que a gente queira nomear a educação popular. Então, a educação popular ela não é em si mesma. Ela não é em si mesma, né? Ela é o meio para. Portanto, se a discussão de educação popular não vier vinculada, caracterizada, refletida, problematizada, né, com as bases de um projeto de sociedade, né, que constrói heterogeneidades, ela vira meia dúzia de dinâmicas e de leituras, mas ela não traz consequência para a construção dessa sociedade, enfim.
que se pauta para construir, né? Então, qual é, de fato, o projeto de sociedade que a educação popular carrega, né? Qual é o projeto de sociedade que a educação popular carrega? É um projeto de transformação, né? É um projeto de transformação que se assenta nos valores de uma sociedade assentada nos valores da competição, ou seja, cada um por si, né? Da meritocracia, ou seja, o coletivo não faz sentido, porque eu me basto, né? Eu vou seguir a minha carreira numa sociedade e pronto, não interessa coletivo. Quanto menos coletivo, mais interessante para esse projeto, né? Da exploração, ou seja, quanto mais eu sou esperto para acumular, não interessa para quem eu vou empurrar para o abismo, não interessa, mas se eu acumulo, está tudo certo, né? Que tem a ver com a concentração de renda, o da mercantilização da vida, ou seja, não quero saber quem você é, se você não traz nada para mim, tu e nada é a mesma coisa, né? Ou seja, a mercantilização da vida, né? Para reconhecer e respeitar os seres viventes do planeta. E isso inclui valorizar, considerar, especialmente as suas singularidades. Então, do lugar que a gente acumula dos movimentos sociais, especialmente as redes articuladas pelo CEAL, esse é o lugar da problematização da educação popular, né? E é esse o lugar que esse governo, né, especialmente no Departamento de Educação Popular, tem buscado construir com muitos desafios, muitos desafios. É bem importante a gente reconhecer que esse governo, né, está longe de entregar o que prometeu. Está bem longe de entregar o que prometeu. É bom a gente reconhecer, né, que os movimentos, né, pressionam esse governo para que ele entregue o que ele prometeu, ou a gente vai chegar para 2016, todo mundo, fui lá para 2026, né, batendo cabeça para tentar reeleger ou o Lula ou outro governo, né, para dar minimamente continuidade a esse projeto e vamos passar perrengue. Grande. Por quê? Porque esse governo está sendo pressionado cotidianamente para entregar o que prometeu, né, para a galera da direita e até da extrema-direita. Então, nós estamos numa encruzilhada do sentido da gente, né, ter que enfrentar os debates que a gente precisa enfrentar nesse governo. E o governo também está na encruzilhada, porque precisa nos entender, né? Entender que nós estamos no nosso lugar da provocação e dos questionamentos, né? Para tentar fazer com que esse governo dê uns dois passinhos à esquerda, para deixar visível qual é o seu projeto de sociedade, especialmente esse campo da participação social, quando se vincula à educação popular. Porque a educação popular é isso. Educação popular é isso. É construir um projeto de sociedade que construa heterogeneidades. Enfim, acho que foi, né, Maria? Passei de tempo. Obrigada, gente. Passou um pouquinho, mas está ótimo. Na verdade, eu vou procurar alinhavar as questões que os expositores trouxeram e jogar uma questão também para o debate. Bom, da maneira como eu entendo, a ideia de participar de educação popular, ela começa a ganhar força. Lá, né, não é à toa que em 2014 surge o marco de referência, né, da educação popular nas políticas públicas, em função do diagnóstico que estava... em função de um diagnóstico que naquele momento se fez de que as políticas públicas que promoveram mobilidade social pelos governos petistas
não foram assim compreendidas pelos seus beneficiários. Não é? Então, era preciso, em 2014 isso ficou muito claro, era preciso. Não, mas desde lá, o marco de referência de educação popular de 2014 diz muito, de forma muito objetiva isso. É preciso que a gente faça política pública acompanhada com processo de formação para que as pessoas aprendam a defender direitos, a defender políticas públicas. Porque a maneira como, né, essa mobilidade social estava sendo compreendida, ela não valorizava esses ganhos em termos de políticas públicas. Então, seria necessário promover políticas públicas acompanhado da educação popular. Agora, quando a gente fala em educação popular, né, no século XXI, muita gente se pergunta, olha, é pertinente? Essas práticas aconteceram lá atrás, né? O que Agora, pois é, mas, enfim, é uma questão que eu acho que é pertinente se colocar. Bom, pelas falas aqui, ficou evidente que não se trata simplesmente de replicar, né, as experiências que aconteceram. Pedro e Mundinha colocaram os desafios frente àquilo que a Yara mostrou que já tem que tem toda uma teoria já construída de lá atrás, desde o século XVIII, mas hoje nós temos vários desafios, né? E eu quero salientar 3 aqui que estava na fala do Pedro, na fala da Mundinha. O primeiro tem a ver com os princípios de educação popular. Como é que a gente repensa, né, elabora um conceito de educação popular, e tem vários, mas, enfim, como é que a gente elabora isso tendo em vista o desafio de encarar os extremismos do contexto atual, o desafio de incorporar as lutas feministas e antirracistas, né, e a luta pela diversidade, numa concepção de educação popular. Esse é um primeiro desafio. O segundo desafio é como é que você transforma uma prática que surgiu nos movimentos sociais numa política de Estado. Esse é um outro desafio, né? Como é que você, né, Eusineia e Maria do Carmo, se desloca da inovação para o instrumento, né? Ou seja, uma inovação que surgiu na sociedade civil, nos movimentos sociais, como é que você transforma isso numa política de Estado? Esse é um outro desafio, certo? E o desafio que a Mundinha colocou aqui, como é que você pensa tudo isso, né, tendo em vista os limites da democracia que a gente vive, da correlação de forças que a gente vive. Então, tem esses 3 desafios aqui. Eu quero adicionar mais um, e aí jogar para o debate. Eu considero o seguinte, né, não sei se vocês vão concordar comigo, mas lá nos anos 70, quando as práticas de educação popular, né, tomaram uma densidade muito importante nas lutas contra a ditadura militar, a gente tinha um agente que mediou as concepções teóricas que a Yara trouxe aqui para a gente, de todos aqueles autores, para conversar isso com o povo, em termos de massa mesmo, né, das periferias, que foi o educador e educadora popular daquele momento, muito padres e freiras vinculados à teologia da libertação. Então, você tinha um mediador. Né? O que eu estou chamando como mediador, mediadora? É alguém que faz a mediação entre os saberes e os valores populares, né, e a afirmação de direitos, né, a afirmação de um projeto que salienta direitos, salienta democracia. Você tinha aquele mediador que fazia isso. Né? Do meu ponto de vista, o desafio que nós temos hoje é quem é, como é que a gente faz. Eu não sei, eu ouso dizer que o único momento em que a esquerda conversou com as massas de uma maneira mais ampla foi naquele momento em que você tinha padres e freiras nas periferias fazendo essa mediação. Né? Fazendo essa mediação que teve muito a ver com incorporar, sim, fazer essa mediação por elementos religiosos, uma teologia progressista, comprometida com a transformação social, né? Que acolhia os saberes e os valores populares, mas fazia mediação com isso, fazia mediação tendo em vista a formação de um projeto de transformação social. Então, a questão que eu quero colocar aqui é o seguinte, né? Do outro lado, a gente tem mediadores fazendo essa ponte com as classes populares. Né? De um lado, a teologia da prosperidade, do outro lado, todo o discurso e a teologia da prosperidade feito por religiosos que estão nas periferias, certo? Do outro lado, a gente tem os youtubers e os influencers falando também com as massas populares,
sobre empreendedorismo, né, que, enfim, salienta essa ideia de que o esforço pessoal, como a Mundinha falou, né, o meu esforço pessoal é que conta, né. Então eu acho que, assim, eles têm mediadores, e mediadores com muito sucesso, né. Então, a questão que eu quero jogar é como é que essa atualização do marco de educação popular, como é que esse desenho de política pública que está se fazendo, enfim, essa é uma questão pertinente, né? Para mim, ela é uma questão muito pertinente. Enfim, queria saber um pouco como é que vocês pensam, como está meu tempo aqui, acho que é isso. Vamos colocar para o debate, né? Acho que. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Carla. Lembrando que a Carla está trabalhando com a gente em toda a análise dessa situação que a gente pôs em debate hoje, por isso que ela tem essa pertinência de perguntar. São 11h50, podemos ficar até 12h15? Podemos abrir uma rodada de 25 minutos? Podemos reservar 10 minutos para a resposta de vocês? 3? Não, é muito pouco, né? Então vamos. Não, mas às vezes as pessoas têm perguntas, né? Então tem que reservar um tempinho. Então vamos fazer 15 minutos de falas. Quem é que entrega o microfone? O Guilherme está aqui com o microfone, gente. Vamos fazer uma listinha de inscrições. Zenéia, Fábio, Wagner. Zenéia primeiro, Wagner depois, Fernando depois. Guilherme e Zenéia. Deu menos que 10. Bom dia a todas e todos. Eu, Zenéia Carlos, da UFES. Eu queria fazer um comentário pensando as formas de fazer a educação popular chegar aos cidadãos comuns, né? Eu acho que foram apresentadas aqui uma série de iniciativas ou estratégias de educação popular, sobretudo voltadas para o cidadão que tem já algum tipo de engajamento, né? Ou seja, movimentos sociais, ONGs, coletivos, conselheiros, ativistas em geral. Mas hoje acho que também, dado o avanço que já foi produzido, podemos pensar um passo além, no sentido de conseguir fazer com que essa educação popular chegue na sociedade, né? Pensando, então, esse contexto de polarização política, discurso de ódio, que está presente no sistema político, mas também na sociedade. E aí, nesse sentido, a pergunta é, como o plano de extensão em participação social recém-lançado, ele pode contribuir para que a educação popular chegue à sociedade em geral, através, por exemplo, de atividades extensionistas nas universidades, tendo em vista a meta do Plano Nacional de Educação, do MEC, de inclusão das atividades de extensão nas disciplinas do ensino superior, ou seja, a chamada curricularização da extensão, né? Então, como que uma articulação entre as ações do DEP e do MEC pode contribuir para que o plano de extensão seja efetivado? Bom dia, meu nome é Wagner Maia, eu sou professor da Rede Básica de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e eu acho que a minha pergunta vai em complemento à pergunta da professora Euzenéia, mas num sentido da educação básica. E eu senti uma falta em todas as falas das relações étnico-raciais para uma população, para uma educação popular. E sem falar numa educação étnico-racial num país como o Brasil, com mais de 50% de negros, fica difícil. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, porque, inclusive, na referência, não foi referenciado o Abdias do Nascimento, que é esse marco na década de 80, de 50 em diante, para se pensar numa educação popular. Então, a minha pergunta vai, como pensar em instâncias de uma educação não formal, como jongo, quilombos, coletivos, espaços de sambas, entre outros, como uma aproximação para uma educação formal, porque eu sou professor do Estado, então eu dou uma educação formal e tento ir além. Sendo que eu estou dentro de um currículo mínimo, que ele é preso a que as instâncias do Estado fazem. Mas como que trazer
essas referências não formais para dentro de uma formalidade, para uma política pública de aproximação, inclusive numa relação de que pensamento negro é quase que jogado fora dentro de uma relação para uma educação popular de resistência. Então, como é que vê essas políticas e se há aproximação do governo para esses tipos de políticas que cada vez mais encontra-se defasada, não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil em especial. É isso. Bom dia a todos. Oi, alô? Bom Tem dia a mais todos e alguém todas. inscrito, gente, além do Fernando? Eu. Não, fora o Fernando. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernando. Eu queria puxar um pouco um ponto que a professora Carla colocou sobre fazer essa conexão de se tornar uma política de Estado, né? E acho que pegar um ponto da fala do Pedro para tirar algumas dúvidas, assim, uns pensamentos. Primeiro, acho que pensando na atualização do marco, se teria alguma ideia de, depois dessa atualização, criar algum tipo de planos, metas, como isso seria enraizado para ter essa ideia de uma política de Estado. E também, no momento da sua fala, que você comentou sobre os agentes comunitários de saúde, agentes do meio ambiente, agentes da economia solidária, fazerem uma escuta, né? E aí pensando como que isso seria, seja do ponto de vista teórico ou prático, operacionalizado, se teria algum tipo de encaminhamento, se seria tratado como relatório, se essa escuta ela seria de algum modo registrado, como poderia ser trabalhado isso, não só para ter maior organização, e acho que é um ponto que foi mencionado, que acho super relevante, né, de conseguir fazer com que todos esses grupos consigam não só ficar na sua caixinha da política setorial, mas fazer esse diálogo conjunto, mas como isso seria transformado, tanto assim, carregado, né, do ponto de vista da informação, não só para ficar ali na ponta, mas isso ir para os níveis maiores de governos, níveis, enfim, fazer esse diálogo da governança multinível, que a gente comenta muito, né, mas sair do nível territorial ali localizado, daquele agente que está no território, e isso chegar nos níveis superiores, seja do governo federal, dos estados, né, assim, mas, enfim, fazer essa articulação, se isso tem alguma... tem sido pensado, se está então é muito mais do ponto de curiosidade, assim, se tem essa noção de como vai ser trabalhado se essa questão de escuta era isso, né? Foi o que eu entendi, eu achei interessante, então, mais sentido. Obrigada, Fernando. Mais alguém? Aqui a nossa amiga. Dizendo que essa amiga aí está envolvida na pesquisa sobre a nossa política. Gratidão. Eu queria fazer uma fala, na Fala verdade... seu nome. Eu sou a Maria Eduarda. Eu queria fazer uma fala, na verdade, bem rapidinha, que é voltada para uma pergunta bem relacionada com os meus colegas falou, pensando na educação institucional. Como que a gente pode pensar uma possibilidade de educação democrática, inclusiva e emancipatória num contexto que a gente vê dentro das escolas, principalmente, eu também dou aula na educação básica, um contexto de pedagogia das competências, assim. A gente chega com slide pronto, material pronto, não tem nem a possibilidade dentro de sala, assim, para pensar numa educação diferenciada. Então, como pensar nesse debate que a gente está fazendo aqui, trazendo para essa instituição, principalmente nesse contexto que a gente está, onde tem um esvaziamento completo da educação, e até mesmo com o debate da educação, né? Aqui a gente pode até retomar o Saviani na crítica que ele fazia das formas de pedagogia, e como a gente não consegue alcançar uma pedagogia realmente democrática quando a gente não pensa na possibilidade de democracias emancipatórias, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, como trazer exatamente essa questão para a educação formal, né, que dentro de sala de aula a gente malemar tem educação, né? Então, como pensar uma educação emancipatória, inclusiva, democrática, num contexto que a gente não tem educação, né? Então, é basicamente isso. Mais alguma questão? Fala o nome, por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Maurício. Eu queria colocar a questão, enfim, dessa mediação, né, que foi colocada pela mesa,
do papel importante da Igreja Católica, né, dos agentes religiosos nessa mediação, né, dos saberes populares com a luta por direitos, na efetivação de direitos, e o papel das comunidades eclesiais de base, enfim, como pensar agora nesse contexto de transição religiosa que o Brasil está vivendo, né? Ou seja, de crescimento, né, de outras teologias e o papel da educação popular frente a isso, né? Como construir utopias emancipatórias diante de teologias que tendem, né, a afirmar outras gramáticas que não necessariamente a da educação popular. Mais alguma questão? Tem mais uma? Oi, bom dia. Meu nome é Júlia, eu sou do Rio e eu queria fazer uma pergunta, mais pensando na situação da estrutura governamental mesmo. Quando se apresentou essa retomada dessas políticas, pensando na educação popular, o que também está sendo feito com o que já existe? Por exemplo, a educação popular em saúde. Existem medidas de melhoria, aperfeiçoamento, o que ficou parado, o que retoma. Eu fiquei sentindo um pouco de falta disso. E também com a educação popular e a relação de educação patrimonial, porque o IPHAN está com... A política de educação patrimonial é muito consistente. Então, como pensar nessa articulação também? Então, é isso. Devolvemos para a mesa, então? Querem fazer na mesma ordem? Querem mudar a ordem da fala dos três? Legal. Acho que tem questões realmente bastante interessantes aqui, que dá para a gente conversar por mais um período, né? Mas tentando problematizar alguns temas que vocês trouxeram, né? Primeiro, essa questão da mediação, né, que a Carla levantou no comentário dela. Tá ligado? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir agora? Melhorou, né? Então, primeiro, essa questão da mediação, né, que a Carla levantou, né, e que outros aqui perguntaram, né? Bom, quem faz isso hoje, né? A gente continua a ter, né, em diversos cantos do Brasil, essa figura do educador popular e da educadora, né? Nós fizemos um levantamento, né, das redes existentes de educação popular e existe no Brasil inteiro isso, né? Então, eu acho que essa figura do educador popular continua sendo, né, um mediador importante para essa relação. O que mudou é que essa educação popular lá atrás tinha muito o apoio desse mediador que a Carla falou, né, ligado aí aos processos da teologia da libertação, das pastorais sociais, com o retrocesso que a gente teve, principalmente no papado aí do Bento XVI, né? Em relação a isso, a gente teve um refluxo, digamos assim, desse tipo de mediadores. Mas eu acho que estão surgindo novos mediadores, né? Novos mediadores que estão vindo dos próprios movimentos sociais, né? E do âmbito das políticas públicas, né? A nossa expectativa é que esses agentes territoriais, né, das várias políticas possam cumprir justamente esse papel de mediação entre as políticas do governo federal e o povão, né? Mas a nossa ambição é poder
reunir os usuárias do Bolsa Família, né, e fazer uma discussão, uma reflexão política sobre, os direitos que estão envolvidos no acesso ao Bolsa Família. Né? Eu acho que o mesmo vale para outros programas como Pé de Meia, né? Minha Casa Minha Vida. Né? Essa é a ambição, poder chegar a esses usuários e introduzir processos de educação popular. A Yara podia complementar. E também eu queria só ressaltar, dialogando um pouco com Carla, eu estou no governo, mas eu sou uma educadora e educadora popular. O meu lugar é no meu espaço de atuação, sou alagoana, lá onde eu estou, onde eu faço e vivo como educadora e educadora popular. Eu acho que tem algo aí de pertencimento e de identidade. Então, assim, há uma resistência muito grande, sabe, Carla, assim, dessas pessoas. Eu sei que passamos por vários processos de formação, né? A minha identidade ela se forja no meio popular, né? Eu sou quem eu sou, mas eu sempre, nos processos de formação, sabe, junto com os trabalhadores rurais lá na ponta, os agricultores, com o pessoal do campo, eu sempre trago uma pergunta: qual que é o meu papel? Eu só sou educadora e educadora popular na hora que eu estou na academia, na hora que eu estou lá na minha sala de aula com os meus estudantes. Como é que eu me porto? Embora eu tenha uma matriz curricular, mas como é que eu sou subversiva a ela? Como é que eu dou a minha aula? Sabe? Então, como é que eu me forjo nesses espaços? Então, acho que o ser educador e educadora popular, ele não é só nos espaços, digamos, institucionais, ele é para a vida. Como é que eu saio de manhã lá no meu prédio e eu dou bom dia à pessoa que está ali, do meu porteiro, a minha porteira, a pessoa que está ali fazendo a sua limpeza? Como é que eu dialogo? Então, o educador e educadora popular, eu acho que é o que nos move ainda. Mas eu entendo a tua pergunta, eu acho que esse realmente é um grande desafio. É como que nós vamos, e o Pedro falou sobre isso, furar essas bolhas. Como que a gente sai dos espaços já institucionalizados, digamos assim, dos movimentos? Como que eu chego no cidadão e cidadã, naquela senhora que recebe o Bolsa Família e não compreende por quê daquela política, não tem essa concepção. Eu digo para você, não enquanto governo, mas esse é o nosso grande desafio. Então, mas a gente não desiste, nós somos muito teimosos, tem uma teimosia danada que persiste nesse povo aí da educação popular. Só queria fazer um adendozinho na fala do Pedro. Obrigado, Yara. Seguindo, né, dialogando com o Wagner, achei muito importante que você tenha levantado esse elemento étnico-racial. De fato, a gente não pôde desenvolver mais aqui o que está nesse novo marco, né, revisitado e atualizado, mas uma das coisas que não estava no marco anterior e que a gente colocou com bastante mais força nessa versão é justamente esse elemento étnico-racial. Né? Quer dizer, a educação popular antirracista, né, ela tem uma contribuição extremamente importante para dar hoje. Né? E acho que a recuperação de figuras, como você bem lembrou, do Abdias, né, é muito importante, até nesse histórico da educação popular. Né? Então, agradecemos, né, muito essa tua contribuição. Bem, também se levantou aqui bastante esse tema da relação entre a educação popular não escolar, né, e a educação popular que se desenvolve no âmbito do sistema de ensino. Esse é um grande desafio das experiências e práticas de educação popular. Né? As brechas que a gente tem procurado encontrar nesse sentido estão, por exemplo, na proposta do governo da educação integral. Né? A transformação de escolas em espaços de educação integral abre uma brecha importante para a gente tentar trazer para a escola, né, a experiência dos movimentos sociais, a experiência da educação popular que se dá fora da escola. Né? Nessa proposta da educação integral, né, quer dizer, justamente não é de uma educação apenas em tempo integral, mas um repensar da escola
nas suas relações com a comunidade. Então, eu penso que aí tem um campo importante, né? A gente tem, por exemplo, no âmbito da educação popular, um desenvolvimento bem importante, que é a proposta da educação do campo, né? A educação do campo vem desenvolvendo, né, experiências e proposições bastante claras sobre como as escolas, né, ligadas à área do campo, né, podem incorporar a pedagogia da educação popular, né? E aí vem também a ideia da pedagogia da alternância, né? Que também é uma maneira de você conectar com esse sistema. A própria discussão do marco, em 2014, se procurou levar isso para a Conferência Nacional de Educação, para a CONAI, né? Introduzir ali elementos de educação popular. Agora, não é uma articulação simples, né? Porque o sistema de ensino, muitas vezes, é pouco, de fato, permeável, né, a esses processos de reinvenção. Mas a gente vem buscando. E a própria, aí entrando no outro campo, né, a própria proposta, né, de transformar as práticas de extensão, né, universitária que elas incorporem essa questão da participação e da educação popular, é uma maneira de você tentar também trazer para a universidade um outro universo que muitas vezes não está presente nos seus currículos, né? Alguém perguntou, bom, mas como que se vai desenvolver isso, né? Nós estamos justamente nesse momento agora de ver as maneiras de implementar essa proposta. Existe um documento orientador, foi assinado pelos 2 ministros, o Camilo Santana, da Educação, e o Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, e agora nós vamos procurar implementar. A nossa ideia é que nos territórios, né, onde a gente vai ter uma atuação mais direta, a gente procure se aproximar das universidades, institutos federais, desses territórios, né, e procurar desenvolver as ações formativas, né, em relação aos atores ali do território, a partir dos programas de extensão, ou seja, engajar, né, a universidade nesse esforço de fazer participação social com a educação popular. Então, a gente vai abrir editais, né, em que projetos nessa direção vão se inscrever. A gente sabe que já existem esses projetos em muitas universidades e institutos federais, né? A gente vai procurar dar um incremento ao desenvolvimento dessas práticas, né? 100 territórios, né? A proposta é de 100 territórios, então já tem um projeto, já estamos em fase praticamente já quase final já de começar o processo. Bem, eu não sei se ficou faltando alguma... Bom, Fernandes levantou essa questão de como se vai fazer, né, esse processo de escuta, né? A educação popular tem um campo de metodologias, né, ligadas a esse tema da escuta, né? Então, por exemplo, a própria proposta da pesquisa participante, né, as propostas de mecanismos e formas de diálogo, né, são instrumentos que estão aí a serviço dessa pedagogia da escuta. Agora, eu acho que isso vai variar muito de acordo com cada território, né? Não tem uma metodologia que a gente pode dizer que vai ser única, né? A gente vai ter que recriar e criar essas metodologias à luz das realidades de cada território e de quem são os atores, né, nesses territórios que a gente vai precisar escutar. Bom, eu acho que eu tinha notado aqui esses elementos, não sei se a Yara quer complementar. Não, a Maria Eduarda traz essa reflexão das pedagogias das competências, como fazer o enfrentamento, né, na questão formal, né? Esse é um diálogo que, né, a própria DEP já vem fazendo com o MEC, né, Pedro? Acho que já vem, né,
fazendo um diálogo nessa questão de discussão de como que a educação popular pode adentrar a esses espaços formais. Dizer para vocês que não é fácil. É um diálogo que vem muito aí já de muito tempo, né, Pedro? Né? Nós vamos tentando, construindo. Mas aquilo que eu te disse, assim, aquele exemplo que eu dei é muito interessante isso. Assim. Eu fiquei 2 anos morando na Colômbia e muito ligada a um sindicato de professores na Colômbia, que chama Soinca, no sul da Colômbia, e a Universidade de Cauca, que é a Universidade Federal da Colômbia, onde eu vivi um tempo. E lá nós tivemos um debate muito forte. O sindicato provocou a universidade, que provocou a Secretaria de Educação, tanto a nível estadual como municipal, de como a gente levar a educação popular para ser discutida no âmbito da educação institucional na Colômbia. E foi muito interessante. Então, realizamos processos formativos via sindicato dos professores lá, um sindicato muito atuante lá, que é a Soinca, com formação docente, né, para mais de, tanto no âmbito municipal como estadual, lá no estado de Cauca é pequeno, são 200 mil habitantes, mas a gente conseguiu fazer um processo muito interessante de diálogo. Se você me perguntar, avançamos muito na questão da matriz curricular, de como trazer, dentro do aspecto municipal avançamos, a nível de estado, mas os professores têm um sindicato que tem como princípio a educação popular. Então, isso, eu estou trazendo essa experiência porque ajuda a gente a repensar como as nossas representações, né, enquanto, né, educadores e educadores, professores e professores, nas nossas organizações, como os sindicatos, podem ser também, ter uma atuação mais efetiva nessa construção, né, Pedro? Porque esse enfrentamento a nível, digamos assim, eu vou olhar agora dentro de governos, né? Governos, eu estou falando federal, estadual, municipal, ele é um enfrentamento que eu acho que a gente precisa, e aqui, enquanto governo federal, nesse diálogo com o MEC, a gente vem fazendo, mas dizer que não é fácil. Mas eu acho que é uma possibilidade, como a gente aqui tem está num espaço de pesquisa, de olhar para essas experiências que a gente tem no nosso continente latino-americano e beber nessas fontes, para nos impulsionar a dialogar mais com nossos sindicatos. Agora, eu fui professora durante 11 anos no meu estado, na época era professora primária, tá, gente? Era o chamado, 1ª a 4ª série, faz tempo. E eu, naquela época, eu já rompia tudo isso, sabe? Então, assim, eu já fazia uma outra dinâmica, eu digo que eu sempre fui um pouco subversiva nesse campo, assim, já rompia um pouco, cumpria aquela matriz ali predestinada, mas a maneira de dialogar com meus educandinhos e educandinhas era muito já nessa forma circular, era muito dialógica. Então, eu acho que tem um caminho meio que, sabe, Fernanda, né? Desculpe. Maria Eduarda, tem um caminho meio que subverte. Claro que vocês nos pautam enquanto governo, é uma outra coisa, mas eu queria trazer essas experiências e a gente pensar um pouco de como a gente pode buscar, né, pesquisar, né, Carla, né, e ver outros países como é que se põe, para nos ajudar, inclusive, nesse diálogo. Primeiro, queria deixar bastante explícito aqui, um dos grandes desafios do lugar que eu leio é que a política de participação social com a educação popular nos territórios precisa transformar beneficiários em sujeitos políticos. Eu só vejo sentido nessa relação participação social com a educação popular se a gente conseguir, de fato, né, enxergar dessa forma e agir para que a gente chegue nesse nível de compreensão, né, para que, ao acessar as políticas públicas, as pessoas se vejam como sujeitos de direitos e não como meros beneficiários, pessoas passivas que estão ali esperando que o governo, que alguém resolva o seu problema, né? Por isso é que, para mim, não faz sentido não ter um vínculo com um processo de formação consequente, um processo de formação política, né? Que, nos debates, fica-se aquela relação do que mas cabe o governo fazer isso não é tarefa dos movimentos sociais? Claro que cabe a todo mundo fazer isso, porque politizar a polis, como diz o João César, né, passa por pensar processo de conscientização das pessoas, e tem várias formas de fazer, né, várias formas de fazer. Tem um campo que é dos movimentos e tem um campo que é do governo, né?
Para mim, essa é uma questão-chave. Outra questão-chave é assim, num país, né, que o projeto de sociedade não é um projeto, né, que cabe o povo na sua diversidade, discutir educação popular sem vincular a um projeto educativo que questione esse, vira uma reflexão sem consequência. Sem consequência. Então, pensar a educação como um ato político passa por pensar, construir uma educação que impulsione, que crie as condições de construção de um outro projeto de sociedade. A educação está a serviço de um projeto de sociedade. Então, a educação que ela é burocratizada, que ela se funda na formação de competências, né? Que ela não discute o modelo de sociedade, que ela não faz nada disso, não adianta trazer a educação popular para dentro de uma educação dessa. Só vale a pena vincular a educação popular se for para questionar essa educação. Essa educação. Aí onde está o grande desafio. Tem duas vertentes da educação popular, no movimento que a gente transita, que discute a educação popular nas políticas públicas, entendendo que o que as políticas públicas fazem é acessar algumas nuances da educação popular. Por exemplo, a forma de transmitir, né, o conhecimento. Ou seja, se essa forma ela é meramente depositária, num lugar vazio, desprovido de conhecimento, né, não basta ter criatividades metodológicas, se esse padrão não muda. Se esse padrão não muda. Então, é isso que eu estou chamando de que não dá para discutir a educação popular sem discutir projeto de sociedade. Não dá. Não dá para discutir a educação popular, companheiros, sem discutir a construção, a criação dos mecanismos, dos meios para se viver a heterogeneidade de uma sociedade, especialmente no Brasil, como nós somos. Nós somos uma sociedade extremamente heterogênea, em todos os sentidos. Então, transformar beneficiário de política pública em sujeito de direito passa necessariamente por esse debate. Então, para mim, fica essas questões aí que eu queria recolocar, que esse congresso vai continuar e vocês continuam. Estamos só no primeiro dia, né, gente? Acho que começamos bem. Gratidão imensa aqui ao Pedro, a Yara, a Mundinha e a Carla. Colocamos a educação popular aí no centro do nosso debate. Muito obrigada. Esse tema vai continuar sendo apresentado. As nossas amigas lá, Eduarda e as duas amigas, vão estar apresentando amanhã.